Bom dia a todos. Bom dia. Olá, pessoal. Bom Bom dia. dia. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, que vamos conversar sobre a síntese das contribuições e inovações da semana nas diversas áreas artísticas, artes plásticas, literatura e demais manifestações estéticas. Essa nossa formação é uma parceria do Fórum da Cidadania de Santos com a SEDUC de Santos, e é uma ação pró-Semana de Arte Transmoderna, uma semana que vai acontecer em julho de 2022 e que, na verdade, é uma grande celebração à Semana de Arte de 1922, que é justamente o tema dessa nossa videoaula, né, essa nossa ação formativa aqui, e nós contamos com a presença hoje, né, dos convidados, a palestrante Carlota Cafiero, que é jornalista com experiência na cobertura cultural, colunista de arte e colaboradora do jornal A Tribuna, historiadora e professora de curso superior. Também temos o Carlos Oliveira como um dos nossos convidados, que é cineasta, videomaker e produtor cultural. Estudou cinema e vídeo no Senac e nas oficinas culturais do governo do estado de São Paulo. No audiovisual, exerce as funções de diretor, produtor e roteirista, fotógrafo, cinegrafista, editor, finalizador e designer gráfico. Como a gente costuma falar no audiovisual, quase que um faz tudo, né? O Carlos e eu nos conhecemos já faz um tempo, então a gente sabe muito bem como que é trabalhar com audiovisual no Brasil. E ele atuou em programas de televisão local e em produtoras de vídeo. Foi professor do curso de cinema do Centro Europeu Santos. Em geral, seus trabalhos têm temas ligados à história, memória, patrimônio e meio ambiente. Então, passo a palavra agora à Iva para dar as boas-vindas a todos e a todas aqui presentes. Iva, está sem áudio, você. Opa, desculpa. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer para nós aqui da Secretaria esta oportunidade de estar com vocês, enriquecendo aí esse fazer intelectual do professor, né, nos aproximando mais do que foi a semana e do como está essa semana, então, como será essa semana transmoderna aqui na nossa cidade. A gente tem esse desejo de que seja um ano de 22 com muitos movimentos, com muitas ações aqui da nossa secretaria. Então, vocês estão aí, a gente com essa parceria tem realizado muitos estudos, nós mesmos aqui no nosso projeto, a gente tem feito alguns resumos para que a gente consiga rever as falas de vocês e repensar um pouquinho mais, e todas as sugestões que vocês têm dado aí nos nossos grupos, a parte a gente tem socializado, para que seja objeto de estudo dos nossos professores. Então, muito obrigada pela oportunidade, parabéns aos envolvidos, às pessoas que estão aí à frente desse processo. Obrigada, professores, por estarem conosco e que nós tenhamos, então, uma ótima formação hoje. Obrigado, Iva, a todos da SEDUC, a todos os educadores aqui e educadoras aqui presentes. Antes de passar a palavra para a Carlota, né, que vai começar a nossa videoaula de hoje, depois passa para o Carlos, só quero lembrar a importância dessas ações e também o quanto que a proposta de levar a arte moderna para a educação é algo que parece que ficou lá 100 anos atrás, mas, na verdade, a nossa proposta é sempre trazer para esta atualidade, né? Porque o moderno, ele não ficou no passado, ele tem muito a ver com o que acontece agora, no presente. E por isso a gente brinca, né, com o termo transmoderno. Enfim, e outra coisa só que é importante que eu lembrei agora é que essa aula, né, ambas as explanações aqui, toda a aula, né, ficará gravada e depois será disponibilizada para os educadores no canal do YouTube do Fórum da Cidadania de Santos, tá bom? Então, acredito que daqui a uns 10 dias, mais ou menos, a gente deva disponibilizar a primeira videoaula que aconteceu na semana passada, no mês passado, e a que está acontecendo nessa semana, tá bom? Então, só para vocês saberem, caso vocês percam algum período aí, de repente tenha que sair, a gente está gravando também, espero que fiquem até o final, porque no final também a gente tem 2 convites de lives que tem a ver com esse tema moderno e transmoderno. Então, dada as informações, as boas-vindas, Carlota, com você. Ok. Estão me ouvindo aí? Estão, né? Sim. Muito bom dia. Dando uma microfonia aí, vou aguardar um pouquinho.
Ok. Muito bom dia, professores, professoras. Muito obrigada aí por essa honra, né, de falar aqui pelo Fórum da Cidadania, em parceria com a SEDUC. Para mim é uma alegria falar com professores e professoras, porque eu me formei em magistério também, fui professora de pré-escola, antiga pré-escola, né, hoje jardim de infância, ensino fundamental, isso lá em Campinas. E eu tinha 18 aninhos, era bem novinha. Aí eu fui para o jornalismo, foram 20 anos, quase 20 anos de redação, também de assessoria de imprensa, sempre no jornalismo cultural, que é a minha praia, né? Estão me ouvindo bem? Espero que sim. Bom, e aí o que aconteceu? Depois de quase 20 anos aí de atuação direta com o jornalismo, senti falta de lecionar, senti falta da sala de aula. Aí eu quis pegar essa experiência, né, e passar para frente. Então, eu fiz um mestrado na Unisanta em ecologia, já tinha feito uma especialização em história da arte pela FAP, e eu fiz ecologia, que também é uma área que eu gosto muito, e estou dando aulas na faculdade Exanc Santos desde 2018, né, e tenho me realizado muito nessa seara também. Gente, eu sempre cobri artes plásticas, eu sempre me identifiquei muito com essa linguagem de artes visuais, porque eu li muitos textos, né? A minha formação como jornalista cultural vem muito do jornalismo que eu acessava e lia nos jornais locais lá em Campinas, por onde eu me formei, os jornais de São Paulo, né? A Caderno Ilustrado da Folha, Caderno 2 do Estadão. Então, foi o jornalismo também que me levou a frequentar museus, exposições, desde muito novinha, né? Então, eu agradeço demais essa formação que a imprensa também nos dá, né? A imprensa não só informa, ela ajuda a formar também a gente, né? Claro que nós temos que ter leitura crítica, né? De tudo que a gente lê, mas então eu agradeço muito a imprensa e eu, como jornalista, também quis me tornar essa referência. Eu trabalhei, estudei para me tornar essa referência, não digo assim por vaidade intelectual, não. Por desejo de que as pessoas se interessassem por arte por meio dos meus textos, né? Então, hoje eu sou colunista, também faz 3 anos que eu sou colunista de história, de artes visuais na Tribuna, jornal no qual eu trabalhei por 6 anos, né? E é muito gostoso receber o feedback dos leitores, né? Que dizem assim, puxa, eu estou me interessando mais por arte, né? Estou procurando conhecer os artistas, as artistas. E nas minhas colunas eu busco falar de artistas mulheres, né? Não com aquele caráter de ativismo, nada contra, né? Eu acho que é importante existir o ativismo também, até para reivindicar mais presença de minorias, né? Nos museus, nas galerias. Mas, assim, de uma maneira muito natural, né? Falar de artistas mulheres também, né? Além dos artistas homens. Eu fiz um livro-reportagem que é Por Dentro do Ateliê, fiz junto com o fotojornalista Cláudio Vitor Vaz, a gente visitou 10 ateliês em Santos e registramos em texto, foto e vídeo a produção de uma obra de arte, né? Enquanto o artista falava de si. E nesse livro ele tem QR Code que você vai para os vídeos. E foi um trabalho muito legal que foi publicado no jornal, né, numa série de 10 reportagens, e depois reunida no livro, que foi contemplado com o Facult, um prêmio, né, da Prefeitura de Santos por meio da Secult. E esse livro a gente distribuiu nas bibliotecas públicas de Santos, em faculdades, então é possível acessá-lo. E foi muito legal. E a gente procurou equilibrar a presença de mulheres e homens, né? Então, nós temos aqui 5 mulheres artistas de Santos e 6 artistas homens. Aí vocês vão falar, pô, mas não eram 10 ateliês, né? 5 mais 6 dá 11, óbvio, né? É que tem um ateliê que é um casal de artistas criadores, né? Então, por ser um casal, temos aí. Então, completou, né? 5 artistas e 6 homens. E não foi difícil encontrar mulheres criadoras. Tem muita gente, tem muita mulher criando. Faltou mulher para colocar nesse livro, né? Faltou artista para colocar nesse livro. Tem muita gente aí produzindo. Dá para fazer vários volumes. Ainda bem. Então é isso, gente. Hoje eu vou falar para vocês das mulheres que colaboraram, não só com a Semana de Arte Moderna, mas que também inspiraram a semana e que também continuaram, né? A contribuição das mulheres modernistas, né? No Brasil, houve muitas mulheres de vanguarda, graças a Deus, né?
E olha, é incrível, elas deram pontapé para a semana. Então, a gente vai ver isso, tá? Mas antes, eu vou pedir para o Eduardo Ritt colocar nosso slide, e a gente vai começar por uma pintura em especial. Eduardo, pode soltar nosso slide. Oi, acho que está chegando aí, porque eu já soltei aqui. Vê se está aparecendo, que para mim aparece. Para mim não está aparecendo. Está aparecendo para mim. Tá, para você está? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, tá certo. Agora tá. Legal. Agora apareceu aqui, deixa eu... Estranho, deu algum pauzinho aqui no meu computador, peraí. Deixa eu ver. Ah, tá, apareceu. Tá ok, desculpa, gente. Bom, isso é moderno para vocês? Acho que não, né? Uma pintura realmente maravilhosa, tecnicamente, né? Muito linda. Talvez vocês já tenham visto nos livros nos livros de história, enfim. É de um pintor muito conhecido, acadêmico, o Pedro Américo. É o mesmo que pintou Independência ou Morte, né? Em 1888, enfim. Essa pintura de 1882 se chama A Carioca. E só que ela tem muito pouco de carioca, né? É uma pintura com bastante referência da arte europeia, da mulher europeia, né? Bem branquinha. E se a gente pensar que o Pedro Américo teve como referência aí o Michelangelo, né? Que pintou aí, fez os afrescos da Capela Sistina, dá para entender de onde vem, né? A inspiração dele. Então, esses artistas que trabalharam, né, para a família real portuguesa, eles representavam o Brasil por meio do viés europeu, por meio dos cânones da arte acadêmica, né? A gente via muito pouco do Brasil nessas pinturas, exceto o Debré, né? O Debré que fazia gravuras, aquarelas, pinturas também, em que ele, quando ele saía pelas ruas do Rio de Janeiro, retratando os escravos, né? O dia a dia dos escravos, dos índios também escravizados, o dia a dia de pessoas que não fossem nobres, né? Então, o Debré ele é muito importante porque ele fez uma espécie de crônica visual do Brasil, né? Do Brasil colônia. Mas se você pegar a técnica, ela é totalmente acadêmica, né? Então, pensar que esse quadro carioca é de 1882, algumas décadas depois ia acontecer aí a semana, né? E antes disso, até exposições de pintura moderna, né, no início do século XIX, que quebravam totalmente com essas referências europeias, né? Europeias acadêmicas. Pode ir para o próximo, por favor. Cadê? Aí, tá legal. Bom, esse é o tema aqui da nossa conversa de hoje, tá bom? As mulheres na vanguarda, as contribuições das mulheres para a Semana da Arte Moderna, para o movimento modernista. Pode passar, Eduardo. Aí, olha só o salto, né? Que temos, então, de 1882 para 1928, com essa tela Vaporu. Quebraram-se todos os cânones, né? Todas as regras. A Tarsila, do Amaral, né? Um nome que a gente sempre vai esbarrar, não tem jeito, quando a gente falar de pintura moderna, de arte moderna no Brasil, a moderna, a modernista, a gente vai esbarrar aí com a Tarsila, ela é a mais falada, mais conhecida, e curiosamente, ela não participou da semana, né? Ela estava estudando em Paris, olha só. Ela estava estudando na Académie Julian, lá em Paris, e tendo contato com as vanguardas europeias, né? Do início do século XX. E Abapuru, esse nome, é um nome tupi-guarani que significa aquele que come homens, né? Canibal. Apesar dessa cabeça pequenina, diminuta, que nem tem boca, né? Mas tem esses pés enormes, essas mãos enormes, fincadas aí no chão. É bem bacana a gente trabalhar, né, essa pintura em sala de aula. Talvez vocês já tenham feito isso com seus alunos. Eu já vi, né, professores que
faz os alunos reproduzir, né, pintarem a Baporu e apresenta a história dessa tela para as crianças, muito legal. E essa pintura que a Tarsila fez quando ela era casada com Oswald de Andrade, que foi também um dos cabeças da semana, a pintura motivou o Oswald a escrever o Manifesto Antropófago, né? Em que ele já falava, né, dessa cultura, dessa identidade cultural brasileira, de trazer o que é estrangeiro, de mastigar tudo aquilo que é estrangeiro, deglutir aquilo e devolver em forma de uma arte própria, né? Uma arte nova, um pensamento novo, né? Misturar aqui com com esse caldo cultural que já era o Brasil, né? Se a gente pegar São Paulo aí da década de 20, era uma cidade que estava se tornando cosmopolita, né? Com muitos imigrantes vindo de tudo que é lado, né? Da Europa, trazendo diferentes referências culturais, né? A cidade então tinha negros, tinha indígenas, tinha italiano, japonês, né? Tinha gente de tudo que é lugar. E uma burguesia incipiente, né? Que também crescia com muitos carros, com muita movimentação, e os artistas de elite que tinham condições de estudar na Europa traziam essas referências das vanguardas para cá, né? E transformava isso numa linguagem nova, numa linguagem própria, que realmente não era tão bem recebido, né, pelos espectadores brasileiros aí, dessa burguesia incipiente. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos disso, né? De exposições, de obras que causaram um certo furor e que foi bom. Por isso que a Semana de Arte nasceu, né? Semana de Arte Moderna. E essa tela é a tela mais cara da história da arte do Brasil, né? A Baporu é a nossa Mona Lisa, digamos assim, né? Ela foi exposta junto com outras pinturas da Tarsila do Amaral de abril a julho de abril a julho de 2019, no MASP, por trazer o maior público da história do MASP também. Isso é muito bacana, né? A gente vai ver os números aí certinhos, mas essa tela, então, ela é avaliada em 45 milhões de dólares e ela foi arrematada em 95 por um colecionador argentino, que foi muito inteligente, né? Ele investiu 1,5 milhão nessa obra, que hoje vale 45 milhões de dólares, e está lá no MALBA, né? No Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires, e pode ser vista lá hoje. Ela não está entre nós, infelizmente, né? Pode passar, por favor. O Homem Amarelo, foi produzida aí entre 1915 e 16, né? Essa é da Anita Malfatti, outro nome também gigante aí do movimento modernista. A Anita participou da semana, né? Não só participou, como ela deu pontapé para a semana. Em 1917, a gente vai ver isso, porque ela fez a primeira exposição de pintura moderna, considerada mesmo a primeira exposição de pintura moderna do Brasil, em 1917, onde já estava lá o Homem Amarelo. Esse Homem Amarelo, ela compôs quando estava estudando nos Estados Unidos, né? A Anita, ela ficou entre 1910 e 1916, numa longa temporada de estudos pela Europa e também Estados Unidos, né? Ela teve um retorno nesse ínterim ao Brasil, mostrou os trabalhos para a família dela, que ajudou a custear essas viagens, esses estudos, e ninguém gostou do que ela estava produzindo, porque era muito moderno para a época, né? Ninguém entendia aquilo, achavam que ela não tinha, ela não tinha jeito não, e mandaram de volta para estudar mais um pouco, né? Porque as referências das pessoas na época era arte acadêmica, era aquela pintura mais realista, né? E ela vem com essa pintura que é, né, uma pintura meio expressionista, pós-expressionista, ela quebra também com os cânones, e a história desse homem aí foi um imigrante italiano nos Estados Unidos que posou para ela, e ela fez essa pintura que já pode começar a ser considerada, né, uma pintura também de temática social, né, já está pintando pessoas que são de uma elite financeira, né, que não são de uma Vai te atrapalhar? Não. Empresa, né? Pode passar, Eduardo. Homens trabalhando ou
tela esteve na semana também, exposta lá no Teatro Municipal. É de uma artista que a gente já não costuma esbarrar muito quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, né? Ou de movimento modernista. Ela vem sendo citada agora, né? Por pesquisadores, biógrafos, jornalistas, preocupados sobretudo em quê? E não falar só do óbvio da Semana de Arte Moderna, e além disso, e a Zina Aita, que é o nome dessa pintora, ela também era ceramista, desenhista, aquarelista. A Zina, ela era de Belo Horizonte, e ela passou muito tempo estudando em Nápoles, né? Porque a família dela tinha uma fábrica de cerâmica lá. E quando ela veio de Nápoles, em 1920, né, ela fez 2 exposições de pintura moderna também. Ela fez em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. E deu o que falar também. Ela já trazia essas referências, né, essa pintura pós-impressionista, que quebra também, né, com aquela técnica, com as técnicas acadêmicas, e também trazendo uma temática social, homens trabalhando, né, você vê negros, brancos, imigrantes, talvez, fazendo um calçamento, né? E essa tela foi muito bem recebida na Semana de Arte Moderna, muito elogiada. Mas a Zina Aita depois caiu no ostracismo. Aqui, ela foi muito pouco citada depois. Pode passar, por favor, Eduardo? Opa, passou demais, volta lá. Volta, 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 volta. Disparou aí. Você está dando spoiler. Não sei o que Tá aconteceu. entregando tudo. Pulou, Tá dando spoiler. Eu cliquei em alguma coisa que pulou demais. Então, É verdade. nossa, foi pro final, não sei, foi algum clique que eu dei, agora sim. Enfim, foi sem querer. Doidinho, você. Doidinho. Dessas mulheres, né? Ela nasceu em 1886, faleceu em 1973. É possível encontrar algumas entrevistas dela, em pesquisas no Google. O Léo Gilson Ribeiro, um jornalista que entrevistou ela, fez uma entrevista longa, muito interessante com ela, onde ele traça um perfil assim, da Tarsila. Isso está acessível aí na internet. Pode passar, por favor. E tá aí, né, o que eu falei, que foi o maior público da história, a Tarsila Popular, né, lá no MASP. Então, chegou aí a mais de 400 mil visitantes, né? Num só dia, o MASP registrou 8 mil visitas, acho que foi no último dia da exposição. Superou aí o público do Claude Monet, né? Que foi aí de quase 400 mil. E a Tarsila é interessante porque ela traduziu visualmente o movimento modernista. Por isso que ela é muito referência quando se fala em Semana de Arte Moderna, apesar de ela não ter participado, ela traduziu visualmente. É a artista que, se você pegar as telas dela, são realmente... parece que elas trazem tudo aquilo que os pensadores da arte moderna, o Mário de Andrade, né, o Oswald, é o que eles queriam mesmo, né? A obra da Tarsila, quando ela retrata as casinhas caipiras, né, ou os operários, assim, 1933, né, essa figura Bapuru, vocês pegam, vocês entendem que aquilo é uma arte realmente original, você não encontra nada parecido, né, da vanguarda europeia, né? A Tarsila, ela realmente bebeu nas referências das vanguardas europeias, mas ela transformou em algo muito original, né? Pode passar, por favor, Eduardo. Então, como eu contei, a pintura mais cara, né? A pintura brasileira mais cara da história. Pode passar. E chegamos aí a Anita Malfatti, né? Essa moça aí aparentemente delicada, frágil, mas que não era nada frágil, né? Tem uma história muito curiosa dela, que ela, aos 13 anos, decidiu passar por uma experiência de quase morte. Ela decidiu se auto-infligir essa experiência, porque ela não sabia o que ela queria na vida. Imagina, com 13 anos, ela se cobrava disso, né? Que rumo ela iria seguir na vida. Ela já trazia referências da arte, da pintura, por meio da mãe dela, Betty Krug, que era pintora,
mas não tinha assim, uma carreira, apesar de que chegou a fazer exposições, mas não era assim, uma artista que marcou seu nome. Mas a Anitta começou os estudos de pintura com a mãe, e aí, aos 13 anos, ela decidiu ir para um trilho de trem, mas, por favor, não falem. Foi para um trilho de trem lá na Barra Funda, né, em São Paulo, deitou no trilho e esperou o trem vir. E quando ela começou a sentir a vibração, aquela sensação de quase morte, ela começou a ver cores, a ter alucinações e ver formas, cores diferentes, né? Claro que ela saltou a tempo, né, do trilho, senão não estaríamos falando dela. E ela decidiu que, a partir daquele momento, ela iria ser pintora. Então, realmente não tem nada de frágil essa menina, né? E ela tinha uma questão também que ela teve que lidar, né, superar. Ela nasceu com uma deficiência no braço direito, em que a família tentou de tudo para melhorar os movimentos do braço dela, né, tudo. Levou até para a Itália, eles moraram um tempo em Lucca, fizeram tratamentos lá, cirurgia, mas não foi possível melhorar os movimentos do braço da Anitta, né? Não sei se foi por isso, enfim, mas a gente não ouve falar da vida pessoal da Anitta, né? A gente sabe que a Tarsila, por exemplo, se casou, separou 3 vezes, teve filha, neta, e da Anitta a gente não sabe, a gente não encontra nada, se ela se relacionou amorosamente, se ela teve descendentes, nada, né? Porque ela realmente, quando a gente fala de Anitta, você só ouve falar da obra dela, da vida pessoal, nada. Não que, poxa, a gente tem que saber da vida pessoal do artista, não necessariamente, né? Mas é interessante, né? A gente conhecer também a biografia do artista para ver o quanto, talvez uma experiência de vida, o quanto aquilo impacta na sua obra, né? Vice-versa, mas não tem nada. Pode passar, por favor? Então, tá aí. Em 1917, ela fez a exposição de pintura moderna num salão no centro de São Paulo. É aquela famosa exposição que causou a reação do escritor Monteiro Lobato, né, em que ele escreveu um artigo no Estado de São Paulo, no jornal Estado de São Paulo, e aí os intelectuais, os artistas que se identificavam com as vanguardas europeias e com a arte proposta pela Anitta, eles se uniram em torno dela para defendê-la. E daí veio, desse núcleo, né, surgiu a ideia da semana, né? Pode passar, por favor, Eduardo? Então, é isso. Em 1917, essa exposição de pintura moderna é considerada a primeira, né, de arte modernista no Brasil. Foi estopim para os artistas se reunirem e criarem aí essa ideia de um grande 17 de fevereiro, 13, 15 e 17 de fevereiro, né, no saguão do Teatro Municipal. Então, escritores, músicos, pintores, escultores, né, Brecheret estava lá também, arquitetos, propondo uma arte nova, propondo uma renovação, né, visual, estética, propondo uma ruptura com o passado, né? Pode, por favor? A Anitta, nessa exposição de 1917, a Anitta mostrou muita coisa, tá aí o catálogo, né, da época. Ela expôs 53 trabalhos, né, sendo 8 pinturas, pinturas que são referência hoje, quando a gente fala de arte moderna, né, o Homem Amarelo, a Boba, a Estudante, a Mulher de Cabelo Verde, paisagens como o Farol, a Onda, caricaturas ela também expôs, né, desenhos, aquarelas, um pouco de tudo. Enfim, tudo aquilo que ela produziu ao longo de 6 anos de estudos, né, nos Estados Unidos e na Europa, ela reuniu tudo nesse grande salão da Rua Líbero Badaró, no centro. Foi um empresário que cedeu espaço para ela, né? E em 1913, o Lazar Segal já tinha feito uma exposição, né, de arte moderna.
Mas o Lazar, ele não era um artista brasileiro, né? Nasceu na atual Lituânia, então ele não pode ser considerado, né? Assim, primeira exposição modernista de um artista brasileiro. Não, foi a Anitta que fez realmente a primeira exposição, né? Pode passar, por favor. Reações, claro que houve, ainda bem, quer dizer, ainda bem. Não foi muito legal o que o Monteiro Lobato falou da Anitta, mas graças ao artigo que ele publicou no Estado de São Paulo, que, né, houve essa reação dos intelectuais e artistas modernistas, né, houve essa reação que culminou na semana, né? Ele fez uma crítica bastante feroz, bastante irônica, e houve até, que causou até a devolução de algumas pinturas adquiridas pelo público nessa exposição, né? Acho que de 8 ou 9 pinturas que foram compradas, umas 5 foram devolvidas, ó. As pessoas que compraram ficaram com vergonha, né? De ostentar uma pintura, uma obra da Anitta, olha que coisa feia, né? Que desserviço. Monteiro Lobato nem pintor era, né? Bom, ele pintava, mas não era considerado, né? Ele era considerado, sim, um grande escritor. E ele achava que a pintura moderna, modernista, ele achava que era uma imitação, né? Uma imitação do que vinha sendo feito na Europa em termos de vanguarda, né? Que não tinha nada de original naquilo. E a Anitta, obviamente, que ela ficou impactada, deprimida com aquela crítica, com a devolução das obras, mas ela continuou criando, continuou defendendo o seu trabalho, e ela foi falar dessa polêmica, demorou um tempo, lá para 1950, 51, que ela começou a elaborar melhor, né, sobre o que aconteceu, né, após essa exposição, que durou um bom tempo, ela ficou de dezembro de 1917 até fevereiro de 1918, essa exposição ficou um bom tempo em cartaz, assim. Pode passar, Eduardo? E ela falou que ela não ficou assim tão chocada ou deprimida, não, sabe? Que, na verdade, ela estava criando ela usa um termo, um diapasão diferente, né? Ela se esforçava e queria criar uma arte totalmente original, que ela não se sentia copiando, né? Os vanguardistas europeus, como o Monteiro Lobato falou, né? Escreveu, né? E é isso, o Monteiro Lobato, então, nesse artigo, ele questionava para que se criar uma arte moderna, né? A arte moderna poderia ser produzida até mesmo por um macaco com um pincel amarrado no rabo, sabe? Ele foi bem, né, feroz, bem irônico, né, na sua crítica. A Anitta. Pode passar, por favor. Chegamos ao nome da Zina Aita. A Zina, o nome dela de batismo é Teresa, né? Teresa Aita. Acho que ela assinava assim, Zina Aita. Então, como eu contei, ela estudou um bom tempo lá na Europa, né, em Nápoles, onde a família dela tinha uma fábrica de cerâmica, e ela veio para o Brasil em 1920, já trazendo uma criação robusta, assim, muita coisa, muita pintura, que não rompia totalmente com o academicismo, né? A gente pode ver nessa pintura o jardineiro, ou o mulato, né? Tem esses dois nomes, em que a gente percebe uma proporção, né? Não é como a Tarsila que quebrou totalmente a proporção do corpo humano, né? Mas ela respeita a Zina, mas já traz uma pintura bem vigorosa, né? Também pós-impressionista, né? Pode passar. Então, é isso aí. Ela é considerada precursora do modernismo em Minas Gerais, né? Porque a gente fala muito aí de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, em 1920, ela fez essa exposição individual, foi realizada no Palácio do Conselho Deliberativo, em Belo Horizonte. Pode passar. E ela participou da semana de 22 com 8 pinturas, incluindo aquela Homens Trabalhando, A Sombra. O público recebeu bem o trabalho dela, e ela é considerada, aí, se não a primeira, uma das primeiras pintoras modernistas a retratar temas sociais, né? Uma temática social na sua pintura.
E ela também ilustrou para a revista Clarkson, né? Uma revista editada também, Mário de Andrade, Oswald, revista modernista. Ela fazia as capas, fazia as ilustrações no interior da revista. Essa revista foi publicada de 22 a 23. E em 24, a Zina voltou para a Europa. Pode ir para frente, Rit. Ela voltou para a Europa e ela perdeu o contato, né? Ela perdeu o contato com a cena artística brasileira. Quando ela, né, a gente vivia tempos aí que não tínhamos tantos canais de comunicação, né? Então, eu acho que isso explica um pouco por que ela caiu nesse ostracismo, né? Por que o nome dela desapareceu, né, das pesquisas que fazemos né, sobre pintura moderna. Agora vem retomando, claro, graças a blogs, viu? Muito interessante. Se você jogar o nome dela, você vai parar em alguns blogs que trazem um material bem interessante sobre ela. Então, a internet, nesse caso, vem ajudando muito, né, gente? No, vamos dizer, na retomada desses nomes de artistas mulheres, né? E tem um pesquisador, biógrafo, jornalista, o Jairo Tércio, que ele publicou no Caderno Ilustríssima recentemente, em agosto, esse trechinho que eu reproduzo para vocês, em que ele defende, assim, que haja mais pesquisas sérias, investigações sérias sobre mais nomes que contribuíram, né, para a renovação das artes visuais no Brasil, e ele cita a Zina Aita, né? Talvez aí pela primeira vez em muitos anos o nome da Zina tenha aparecido num artigo, né, em um jornal de grande circulação. Pode passar? Essa é a contribuição da imprensa, né? É muito bom, né? Esse blog, Literal Almeida, né? Literal Almeida, é o blog que acabou virando referência em história da arte. É bem bacana, né? A contribuição também de pessoas que não são jornalistas, mas que também gostam e se especializam em determinados assuntos e tem seus canais, né? Depois eu vou pedir para disponibilizar esse PDF para vocês, tá? Pode ir para frente. Claro, tem mais. Muito mais. Falei de 3 nomes, né? Pode ir para frente, por favor. Vou fazer um panorama, né? A Georgina de Albuquerque, também uma mulher importantíssima, né? Para a renovação das artes visuais no Brasil. Tem essa tela que ela fez dos imigrantes trabalhando na terra, né? Você já percebe também uma pintura bastante livre. A Georgina, ela foi a primeira mulher a se tornar diretora da Escola Nacional de Belas Artes, né? Que seria a antiga Academia Imperial de Belas Artes, né? Fundada por Dom João VI, onde só podiam estudar homens, né? Então, olha só que revolução, né? A Georgina, a primeira diretora da Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Pode passar. Eu falo um pouquinho dela, ela era natural de Taubaté, veja só, né? Ela foi a primeira mulher a realizar uma pintura de tema histórico, né, no Brasil, questionando valores da época, buscando transformar um ambiente da arte nacional, né? A retratar o povo, né, gente? Né? Uma pintora que ela estava num ambiente onde se valorizava a arte acadêmica, né, que é a Escola Nacional de Belas Artes, e ela trazendo essa temática aí do povo, né? O tema histórico-social. Então, ela é importante antes e depois da semana de 22, né? Pode passar, por favor. Abigail de Andrade, né? Esse nome também é muito forte, muito presente, né? Temos aqui a Abigail de Costas, né? Pintando, falando com uma mulher, tá? Isso aqui é uma mulher, enfim, no ateliê. Aqui é um exemplo de pintura, né? Da Abigail. É considerada uma pré-modernista, a Abigail de Andrade, né? Pode passar, Rit. Então, ela nasceu em Vassouras, no interior do Rio de Janeiro, né? Ela foi muito importante nesse momento pré-modernista. No final do século XIX, então, ela produzia trabalhos que traziam já esse espírito do modernismo brasileiro. Foi a primeira mulher a ganhar espaço na imprensa, tendo observações de críticos como Ângelo Agostini e Gonzaga Duque. O Ângelo Agostini
ele era professor, se tornou professor da Abigail, e eles passaram a se relacionar amorosamente, o que fez com que o Ângelo Agostini e ela tivessem de sair do Brasil, porque causaram muito furor no meio da alta sociedade, porque o Ângelo Agostini era casado na época, e é considerado um dos maiores desenhistas, caricaturistas brasileiros, tanto que tem um prêmio, né, chamado Prêmio Ângelo Agostini, direcionado aos cartunistas, e ele editava na época, né, no final do século XIX, a Revista Ilustrada, que foi considerada a revista mais importante do século XIX, né, uma revista que influenciava comportamentos, era abolicionista. Então, ele fez uma crítica sobre a Abigail de Andrade lá. E a Abigail tinha uma técnica incrível, né? Ela morreu muito jovem. Foi para Paris, no parto do segundo filho, ela morreu com 20 e poucos anos, infelizmente. Mas ela deixou aí um legado, né? Com uma pintura já também quebrando alguns cânones. Pode passar, por favor? Maria Pardos, né? Uma espanhola, que ela veio para o Brasil em 1890, e olha a pintura dela, sim, já uma pintura ainda realista, mas que ousadia, né? Elas pintavam nus numa época que a mulher era proibida de pintar nus, né? As mulheres não podiam participar das aulas de nudez, né? De anatomia, né? No século XIX. E pode passar, por favor? Essas mulheres, gente, criaram numa época, né, que mulher na arte era vista como hobby, né? Não era visto como opção, como carreira, né? Não era visto mulher criando, pintando, esculpindo, não era visto como um hobby, não era visto assim como uma necessidade de expressão. A mulher na arte era considerada amadora, sabe? Como se não pudesse se profissionalizar nunca, porque a mulher tinha muitos papéis, né, a cumprir, muitas funções, né? Casa, marido, maternidade, isso que era cobrado das mulheres, né? Imagina, final do século XIX, início do XX, né? Então, essas mulheres realmente são importantes. Então, tá aí, ela estudou pintura com Rodolfo Amoedo, né? Suas telas eram consideradas pré-expressionistas. Integrou entre 1913 e... Desculpa, gente, eu estou com uma dificuldade de ler hoje. Então, ela integrou algumas das exposições gerais organizadas pela Academia Imperial de Belas Artes, que depois se tornou a a Escola Nacional de Belas Artes, né? E ela esteve junto em algumas exposições com a Anita Malfatti. Pode passar. Nicolina Vaz de Assis, olha só, uma grande escultora. Olha que bonito esse trabalho. Ela tem muitos trabalhos expostos, né? No Rio de Janeiro, né? E que a gente muitas vezes passa por eles, nem imagina que seja de uma mulher, né? Pode passar. Peraí. Ela nasceu em Campinas, ó. É considerada uma das mulheres pioneiras do fazer escultórico no Brasil. Então, tem várias obras instaladas, né? No Rio, no centro de São Paulo. Estudou na Escola Nacional de Belas Artes. Pode ir para frente. Antonieta Santos Feio, olha que tela linda, né, que ela fez, olha que dignidade tem essa mulher, né? Ela foi também uma das primeiras artistas a retratar o negro como esse ser, né, individualizado, digno, não só numa situação, né, de labuta, mas numa situação digna, posando, né? Essa mulher está posando, com flores no cabelo, a mão na cintura. Pode passar. Nasceu em Belém, no Pará, né? Se especializou em pintura de retratos na Itália, na Escola de Belas Artes de Florença. Ficou lá até completar 20 anos de idade. Em 1917, começou a trabalhar como professora de desenho e pintura no Instituto de Educação do Pará, expôs seus trabalhos pelo Brasil. Costumava fazer retratos de pessoas consideradas comuns, pessoas comuns, não da elite, nada disso, né? Não eram pessoas que podiam pagar pelos retratos, né? Pode passar, por favor, Eduardo.
Luci Cid Ferreira, chegamos ao nome que o nosso amigo Carlos Nascimento vai falar, hein? 1911, ó, ela faleceu em 2008. Esse autorretrato, olha que delicado, que bonito, né? Que ela fez. Maravilhoso. Também uma pintora modernista de mão cheia, né? Pode passar? Foi pintora e desenhista. Na década de 30, em Havre, na França, iniciou-se na pintura, né? Teve muitos prêmios. Vamos lá, participou do Salão de Maio, das 3 edições do Salão de Maio. Esse salão foi muito importante também, né? Aí, 37, 38 e 39. E estudou pintura com Lazare Segal, sendo sua modelo de pintura e muito amiga da família. O Carlos vai falar sobre isso. Pode ir para frente. Tem um artigo aqui que eu escrevi sobre a Semana de Arte Moderna. Depois eu publiquei mais modernistas. E eu vou reunir esse material também para passar para vocês, tá bom? Eu vou ficar nas pintoras, tá? Nesse slide nós temos também alguns nomes da literatura, né? Que também são consideradas mulheres modernistas, né? Clarice Lispector, Cecília Meirelles, mulheres que romperam, né? Com alguns cânones também da literatura, Raquel de Queiroz, mas eu não vou entrar nessa seara da literatura, tá? Mas esse material está aqui nesse PDF. Depois eu passo para vocês. Então, gente, é isso. Eu esqueci de contar uma historinha que eu contei na aula que eu dei na terça-feira, para vocês verem assim como o mundo mudou, né? Ainda bem, como a gente avançou em algumas questões relacionadas às mulheres na arte, porque apesar de todo o apagamento, né, que durou séculos das mulheres criadoras, a obra delas está aí, né? Elas deixaram um legado. Então, esses nomes estão sendo revisitados por museus, pesquisadores, curadores. Um exemplo disso foram 2 grandes exposições coletivas realizadas no MASP, em novembro de 2019, que eu pude ver, que é a História das Mulheres, até 1900, histórias femininas, histórias feministas, da década de 80 até recentemente. Até 2019, Então, o que aconteceu? Eu fui nesse museu, fui no MASP, né, com minha filha, que não tinha nem 4 anos, em novembro de 2019, e ela olhou aquele monte de instalação, de obras de arte contemporânea, né, nessa parte de histórias femininas, histórias feministas, que fala de mulheres do século 20 e 21, ela abriu os bracinhos e falou, mamãe, quanta arte, né? E eu fiz questão de enfatizar, olha, filha, é arte feita por mulheres, né? Aqui só tem mulher artista. E ela se divertiu, né, com algumas instalações que ela podia interagir e tal. Isso, uma criança aí, seus quase 4 anos de idade. Eu, somente aos 44 anos que eu pude passar por essa experiência, de entrar num museu importante e ver 2 coletivas de arte feitas só por mulheres, né? Eu demorei tudo isso de tempo. Então, para vocês verem como o mundo mudou, ainda bem. Eu espero que no futuro, que minha filha veja isso, né? Entre num museu, numa galeria, veja obras de mulheres e homens com uma naturalidade, normalizando a presença de mulheres nesses espaços. Não como eu, que vejo aquilo ainda como uma exceção, sabe? Uma coisa que não é normal ainda, né? Mas está se normalizando cada vez mais, ainda bem. É isso, gente. Encerro aqui a minha exposição. Legal, Carlota. Obrigado aí por tanta troca de saberes, né, dessas mulheres. Teve uma pergunta, antes de passar para o Carlos Oliveira, sobre se houve, né, algum modernista negro. Queria só pontuar essa questão com você, se caso você tenha na sua pesquisa sobre, né, das mulheres e tal. Você falou de uma... Boa pergunta. Tá aí uma pesquisa que a gente pode fazer junto, hein? Eu não conheço. Eu conheço, sim, artistas negros, né? Teve uma artista naif aí, também de meados do século XX, a Maria Auxiliadora, né? Que ela é considerada artista primitivista, ela vai para uma outra linha, né? A gente está falando de artistas aqui que, se você pegar, elas têm em comum a possibilidade do acesso às vanguardas europeias em loco, né? Elas todas puderam estudar
praticamente todas puderam estudar na Europa, não é? Se elas não... algumas vieram da Europa para cá. Então, essas artistas fazem parte de uma elite financeira, né? Fazem parte de uma elite intelectual. Mas é uma elite que aproveitou o acesso que teve à cultura e fez alguma coisa, né? Pelo desenvolvimento das artes visuais no Brasil, né? Elas deixaram sua contribuição. São pessoas que tiveram acesso à cultura e souberam usar isso, né? Então, elas merecem o reconhecimento por aí, né? Agora, artistas negros, infelizmente, naquela época, principalmente, não tinha acesso a esse manancial, né? De saberes, de técnicas, de frequentar escolas, não tinha. Então, eles não são nem considerados, né? Quando eles produzem, eles são naifes, ou seja, ingênuos, né? Não sei, fica aí uma crítica, uma interpretação, mas a gente tem que buscar, sim. Não sei, gente, eu precisaria pensar. Talvez tenham, não sei se considerados negros mesmo, mas o de Cavalcante, talvez ele tenha alguma origem, né? Tá, o de Cavalcante, né? Mas eu não sei. Sim. Não posso afirmar com certeza. O que é interessante a gente observar que o próprio Mário de Andrade, ele tinha, né? Ele falava que ele era um homem de cor duvidosa. Hoje pode soar preconceituoso até o comentário, mas foi muito debatido isso pelos traços afrodescendentes que ele tinha, né? É verdade. E até o Antônio Cândido também acabou falando sobre esse assunto e tudo mais. Mas, enfim, é um grande debate sobre isso. Mas, com certeza, a grande maioria dos modernistas eram brancos. Né? Isso é fato. Verdade. Passando agora para o Carlos Oliveira, o Tiago até perguntou aqui nas mensagens, né, sobre... O Tiago não, perdão, o Roberto. E o Tiago respondeu quem que era, a aluna do Lazar Segal e tal, que é a Lucy City Ferreira, que justamente o Carlos vai falar bastante agora. Então, Carlos, com você. Muito bem. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carlota, Eduardo. É um prazer aqui estar falando com vocês, passando um pouco de trabalhos que eu desenvolvi sobre arte. Eu vou falar especificamente sobre a pintora brasileira Lucy City Ferreira e vou exibir algumas imagens de um documentário em que eu fiz parte da equipe em 2013. E queria começar só falando um pouco de mim. Uma parte do meu trabalho é voltada para a parte de história, patrimônio. Em 2010, eu produzi um documentário sobre os Canais de Santos, chama-se Os Canais de Saturnino, que eu fiz para a Fundação Arquivo e Memória de Santos, contando a história da implantação dos Canais de Santos. Em 2017, eu fiz um curta-metragem sobre uma passagem da vida do poeta Martins Fontes, e tem outros projetos ligados a essa parte de história, memória, patrimônio. Um deles é um documentário que está em fase de produção ainda, que é sobre a história da base aérea de Santos. E outro que eu não dirijo, mas eu sou editor, sou produtor executivo e sou coordenador de produção, que é este documentário sobre a Lucy City Ferreira, iniciado em 2013. E como é que essa história da Lucy chegou até mim, né? Existe um cineasta que é brasileiro, de Praia Grande, mas ele foi morar na Itália, e na época que ele fez contato comigo, ele tinha feito uma pesquisa sobre a Lucy. Na verdade, tudo iniciou em 2010, quando ele visitou o Museu Lazar Segal e viu uma ala do museu só dedicada aos autorretratos e retratos da Lucy. Autorretratos que ela pintou e retratos que o Lazar Segal pintou, né? E o William Farnese, que é esse diretor, ele ficou encantado com esta pintora. E a partir daquele ano, ele começou a fazer uma pesquisa que praticamente terminou em 2013 sobre a Lucy. E ele fez uma pesquisa bastante meticulosa, e depois, um tempo depois, ele foi para a Itália, e lá ele
conheceu outras pessoas que conheciam Lucy também, inclusive o padre Bernard Fayet, que também era modelo da Lucy e se tornou um grande amigo dela. E ele produziu um roteiro baseado em 300 cartas que o Lazare Segal trocou com a Lucy durante a vida. Então, em 2013, quando o William fez um contato comigo através de um funcionário do Sesc Santos, ele estava procurando alguém aqui em Santos. Ele estava na Itália, mas ele estava procurando alguém aqui em Santos para ajudá-lo na produção desse documentário. E eu fiquei encantado. Ele me passou o roteiro, me passou material de pesquisa. Eu fiquei assim fascinado com o roteiro. Era um roteiro maravilhoso, assim, com muita sensibilidade. Ele criou cenas incríveis sobre a Lucy, com uma narrativa baseada nos relatos do padre Fayet. Só que infelizmente hoje ele é falecido. Para dar continuidade a esse projeto, o William ele já está modificando o roteiro, né? Em 2013, nós ficamos sabendo que uma exposição da Pinacoteca do Estado, uma individual da Lucy City Ferreira, que estaria prevista para 2015, ela seria antecipada para 2013. E lógico que o William ele queria gravar imagens dessa exposição, né? Ele queria gravar cenas, ele queria gravar com uma atriz representando o papel de Lucy. E aí eu falei para ele, olha, vai ser uma exposição memorável e imperdível. Se a gente perder essa exposição, a gente vai perder uma grande oportunidade de encontrar tantas obras de Lucy reunidas. Só que a Pinacoteca, embora tenha organizado 3 salões lá dentro só sobre Lucy City Ferreira, a obra da Lucy é muito extensa. Ela tem mais de 3.000 obras. Só a Pinacoteca ela tem 175 telas e eles selecionaram 60 quadros para expor apenas nessa exposição de 2013. Mas existem no acervo deles mais de 3.200 itens, entre outras obras em papel, aquarelas, desenhos, fotografias. Então é muito extenso, né? Eu vou só apresentar rapidamente um pouco da biografia da Lucy, embora a Carlota já tenha feito uma breve introdução. Deixa eu ver se eu consigo aqui girar a minha tela. Não sei se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou ler. Eu acho que eu não consigo. Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Acho que eu consigo. Só para colocar o texto na tela. Bom, a Lucy City Ferreira foi uma pintora brasileira, autora de grande obra e que ficou desconhecida do público e da crítica por ter vivido grande parte da sua vida na França e ter preferido não vender os seus quadros. Lucy nasceu em São Paulo e aos 6 meses foi com a família para a Itália, em Gênova, onde viveu por cerca de 10 anos. Iniciou seus estudos de pintura no norte da França, em Le Havre, para onde se mudou com a família e lá morou de 1921 a 1932. Por 2 anos, frequentou a Academia de Belas Artes de Paris. Retornou ao Brasil entre 1935 e 1947, quando foi aluna, discípula e modelo de Lazare Segal por 12 anos. O encontro de Lucy mudou radicalmente. Voltou a Paris, onde se casou com o pianista russo Georges Alessandrovich, e nos anos 40 seguintes, viveu e produziu sua arte em um pequeno apartamento-atelier próximo de Montparnasse, na capital francesa. Nos anos 70, iniciou uma grande amizade com o escritor e polêmico padre Bernard Fayet, que foi seu modelo em vários desenhos e pinturas. Bom, na época que a gente produziu esse material, o padre ainda era vivo, né? E, inclusive, lá ele mantinha muito material da Lucy, né? Ele mantinha espaços dedicados à memória dela.
Deixa eu voltar aqui. Eu vou também passar para vocês um pouco das memórias, uma citação do Padre Feuillet, que ele fala da Lucy City Ferreira. É um trecho do roteiro do William, em que ele tenta definir a Lucy. Bom, ele diz assim: Lucy tinha uma grande necessidade de carinho, mas ela não se abria a ninguém. Era muito só. Sua pintura era para liberar sua afetividade. Ela era secreta e suscetível, tinha um olhar perscrutante, sem indulgência. Lucy sabia quem era e nunca se deixou ser condicionada pelas circunstâncias, nem tinha categorias rígidas. Ela colhia seu bem em todo o lugar. Eu conheci suas ilusões. Ela não era nada mundana. Era uma personalidade complexa. Era complicada e muito sensível. Ela podia ser insuportável. Era muito livre. Então, pessoal, agora eu vou apresentar as cenas do documentário que nós começamos a produzir em 2013. Por ocasião da exposição, eu e o William, nós resolvemos autofinanciar as primeiras filmagens, mas a gente não tinha grana nenhuma, então a gente conseguiu apoio de várias pessoas, vários amigos, e depois nós formatamos o projeto para captação de recursos através do PROAC ICMS. Conseguimos a aprovação do projeto em 2016, porém nós não conseguimos captar recursos. E durante esse tempo o projeto ficou parado. Mas agora, neste ano, o William ele voltou a ter a esperança de retomar o projeto, refazer, reescrever o roteiro, e nós tentarmos novamente a captação de recursos para finalizar esse documentário, que é um documentário de longa-metragem, com locações em 5 países: Brasil, França, Inglaterra, Lituânia e Israel, porque todos esses países existem pessoas, amigos, pessoas relacionadas a Lucy. Bom, eu vou então apresentar o documentário aqui, meu outro perfil clonado. Tem o filme que vai ser exibido. Tudo bem, Rit? Posso passar o vídeo? Tudo tranquilo, pode sim. Não chegou para a gente ainda não, Carlos. Agora sim, chegou a imagem. Definir a personalidade dela é uma coisa difícil. Alguns aspectos bem contrastantes, né? Muito. Eu não sou capaz de defini-la. Ela era capaz de ser extremamente enérgica quando ela decidia alguma coisa, tinha opiniões absolutamente irremovíveis. Ela era introvertida e ela não era uma pessoa agitada. Era uma pessoa calma e de boas conversas. E ela era uma pessoa que não contava nada da vida dela para ninguém. Tudo ela mantinha praticamente em segredo. Várias vezes eu viajei para Paris e várias vezes eu chamei Lucy para a gente conversar. Sempre íamos jantar fora ou almoçar fora. Nunca ela permitiu que eu entrasse no ateliê dela. O templo. Lucy sempre tinha verdadeira adoração para o Lazare Segal. Ela era a modelo dele. Ela era muito amiga da família toda,
Lucy sempre foi amiga da Genice. A Geni, que é a Geni Clabin Segal, que fazia tradução de livros muito importantes. E o casal tinha 2 filhos, o Oscar e o Maurício. Lucy, durante os momentos que não permanecia como modelo, ela ajudava as crianças em fazer as lições. Por isso teve uma grande amizade entre eles. Agora, a Geni era uma grande tradutora, eram 2 artistas, tanto o Lazar quanto a Geni. Eu me lembro bem, ela tinha uma mão muito branca, muito clara, e dedos muito finos, alongados, com a ponta dos dedos ligeiramente arqueada para cima. E isso, em quiromancia, significa pessoa que tem ideias extravagantes, não é? Isso, pelo menos não comuns. E ela, de fato, tinha muitos aspectos extravagantes. Tinha contrastes muito vivos. Quando ela decidia a coisa, tinha opiniões absolutamente irremovíveis. Mas, ao mesmo tempo, ela se desmanchava quando ela pegava um gatinho. Ela tinha um passarinho lá em Paris que vivia fora da gaiola, comia na mão dela, não é? E ela tinha muito carinho por criança, por pessoas de idade. Tudo nela era bastante assim. E ela era uma pessoa que não contava nada da vida dela para ninguém. Tudo ela mantinha praticamente em segredo. Eu conseguia falar alguma coisa com ela, ela fazia questão de falar comigo sempre em francês. E eu não falo francês, mas entendo. E eu falava italiano, ela me respondia em francês. Quase mais no fim mesmo da vida dela que eu tive mais contato, eu consegui saber, por exemplo, das preferências dela em matéria de música. Tanto que quando ela vinha da França, ela trazia para mim alguns discos, alguns CDs que aqui ainda não tinham. Clássica, sobretudo, especialmente Schumann, Beethoven, ela gostava muito, mas os românticos, Chopin. Tocava, e apesar de que ela não tinha estudo para isso, ela tocava de ouvido. E tocava bem, inclusive na igreja desse padre Bernard, enquanto ele rezava a missa, qualquer coisa ela improvisava lá, no piano, no órgão, mesmo sem ter noção assim de teoria musical, perfeitamente, conforme que fosse o momento ou outro da missa, ela improvisava tranquilamente. O que eu saiba, ela tocava também acordeon, e tocava violão, talvez, eu pessoalmente nunca ouvi, mas sei que ela tocava. Ela gostava muito de música, ela era muito musical. Ela tocava sempre numa época que ela estava trabalhando. Não exclusivamente dentro do ateliê dela. Às vezes ela estava no ateliê de Segal e às vezes no ateliê dela. Vocês devem ter ouvido falar que ela fez um testamento, o testamento do qual, aliás, eu fui encarregado de ser o inventariante. Nesse testamento, que não foi o primeiro, ela fez 2 ou 3, ela se declarava, por exemplo, solteira, quando na verdade ela tinha sido casada em Paris, não é? E até isso deu um problema, quando nós tivemos que tratar do inventário. A gente teve que correr atrás para saber como tinha sido a coisa. E, de fato, ela constava casada e tinha sido registrado também um contrato pré-nupcial. Então, isso, por exemplo, foi uma das coisas. Outra coisa, ela conhecia pessoas que a gente não tinha ideia, né? Mas parece que eram pessoas, assim, completamente opostas. Uns eram muito pobres, outros muito ricos. Uns eram pessoas de grande inteligência, outras eram pessoas praticamente pobres de espírito, não é? O próprio procurador delas em Paris, que era o padre Bernard Fayet, era uma pessoa também bastante estranha, não é? Apesar de padre, é uma pessoa muito liberal sobre alguns pontos de vista e muito conservador em relação a outros, né?
inclusive ela apoiava muito jovens artistas. E alguns que não tinham praticamente, eu acho que não tinham nem muita qualificação. Mas ela apoiava, né? E ao mesmo tempo algumas pessoas que já eram mais conhecidas, ela devia de dar mais importância, ela não levava muito em conta, não. Eu me lembro que a gente às vezes conversava sobre afinal de contas, o que ela considerava como arte, né? Eu entendi que arte é estilo, não é? Falei, bom, mas para uma pessoa que não tenha nenhuma noção de arte, como é que você acha que alguém que desenha ou que pinta pode construir um estilo? Ela diz, bom, primeiramente usando formas geométricas. Se a pessoa começar a desenhar ou pintar qualquer coisa, ela põe primeiro num formato geométrico. Daí por diante ela deixa a imaginação continuar a obra, né? O trabalho da Rosa Esteves, do Museu Lazar Segal, e daquela moça da Pinacoteca, é a Regina que chama, foi fantástico. Lá foi exposto 1930 a 1945. Para o Brasil, deu uma ênfase que o que foi exposto na Pinacoteca não era a fase melhor dela. Principal. Fora isso, esse período que eles expuseram lá, daí para diante, ela teve uma ação muito maior. Uma pintura muito mais bonita. Lá foi exposto um período que foi o período mais escuro da vida dela, mais difícil. Depois ela teve coisas muito mais bonitas. Em maior quantidade também. Ela produzia muita coisa, né? Eu gosto muito da Lucy nas aquarelas dela. Mas eu acho que os desenhos a crayon dela eram superiores às aquarelas. Com certeza. Tem uns retratos de negros lá. Isso, eu acho esse é o ponto alto
É o dos desenhos ponto dela. alto dos desenhos dela. Muito, muito bom. Os desenhos da Crayon, ela não gostava que eu dissesse isso, porque ela dizia que eu era muito retratista e que não entendia a pintura dela, porque ela expressava a pintura dela. E ao expressar a pintura dela, eu entendi uma vez quando ela me explicou: veja, esta mulher está com estes pés assim grandes porque ela está cansada. Quer dizer, então aí ela já estava numa fase mais moderna. Não é copiar uma figura, não é copiar uma paisagem. Ela já interpretava. Mas a disposição do homem deitado parece uma disposição de desespero, de aflição. Mas veja as cores dela, né? Uma cor sempre, de uma certa maneira, sinistra, né? Um roxo, um marrom escuro. Outro motivo muito frequente nela é de maternidade, a mãe com a criança. Provavelmente ela que bateu essas fotos todas. Sim. Ah, sim. Sempre quem enquadrava as fotos era ela e sempre foi ela que bateu as fotos. Foi tudo no mesmo lugar. Os enquadramentos que ela fazia, É. parecia que ela já queria fazer uma pintura, já queria pintar esses... E provavelmente ela deve ter feito Porque, alguma olha coisa isso. assim. Ela tinha uma habilidade muito grande no traço. Ela Os fazia o desenhos traço, dela não. são fantásticos. Ela fazia assim, Muito rápido. na hora. O traço dela era muito firme e muito bonito. É um autorretrato este. Fazia um retrato como se eu dissesse para você: vamos fazer um risco? Ela tirou isso da janela do quarto em que ela estava dormindo em Aldeia da Serra. Veja que ideia de conjunto, né? Como é que ela foi capaz de fazer uma coisa tão rapidamente? Então, a gente leu que ela não gostava de vender os Nada. quadros, né? Não, E- nunca, nem de dar. Por quê? Ela não dava. Ela não queria, ela ficava sempre com eles. Ela disse que lhe faziam parte dela, que lhe faziam falta. E se ela desse um quadro, ela ficava triste quando ela dava. Ela fez durante muito tempo também xilogravura. E eu tinha um gato dessas xilogravuras. E quando ela veio em 88, ela disse: você me devolve? E eu lhe devolvi o gato. Que bom. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Agora, se quiserem, eu posso responder as perguntas, eu e a Carlota. Legal, Carlos, parabéns aí pelo trabalho com o William Farnese, desse desenvolvimento. Uma coisa que, enquanto o pessoal, de repente, está aquecendo aí as perguntas, eu já vi que tem uma da Negreiros,
deixa eu colocar aqui, ela pergunta sobre obras, né? As obras da Lucy, se ela tem valor de mercado hoje, no mercado, se você sabe isso. Então, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Talvez os primos da Lucy teriam mais condição de responder essa pergunta. Mas as obras da Lucy, elas estão espalhadas por vários lugares, né? Existem museus no Brasil, tem em São Paulo, tem em Minas Gerais, tem na Europa, né? Existem pessoas que têm quadros dela. Enfim, realmente isso aqui é só a ponta do iceberg, né? Eu fiz uma edição de 15 minutos, mas o documentário ele vai ter 1 hora ou mais de 1 hora, então tem muita coisa para contar, tem muita história para contar, né? Só para vocês terem uma ideia, essas primeiras filmagens a gente fez em São Paulo no finalzinho da exposição da Pinacoteca, né? Nos últimos dias da exposição, tanto que a gente pegou as imagens da desmontagem da exposição. E só esse material é o resultado de uma seleção de 5 horas de material filmado, tá? E tem muitas outras pessoas para serem entrevistadas, existem locações específicas, né, relacionadas à Lucy, que a gente pretende filmar também. No longa-metragem vai ter um ator que vai representar o Lazar Segal, então tem muito trabalho a ser feito, né? Assim, só para fazer esse material, editar esse material, eu levei 5 dias, né? Entre a decupagem do material, a pré-edição e a finalização. Imagina um longa-metragem de mais de 1 hora, né? Legal. Nós temos aqui duas falas, né, na sequência, tem o Roberto e a Fátima. Eu só queria fazer só uma colocação que eu acho importante, ouvindo hoje, né, e depois de ter ouvido você e a Carlota também na terça-feira, eu acho interessante que me veio forte essa relação com a Belle Époque, né, que quando começa, de certa forma, a destrinchar aí o modernismo que vem a partir, digamos, da própria criação da fotografia, e aí depois a gente vem, né, esse olhar com a questão das vanguardas, do impressionismo, do expressionismo, até chegar a culminar aqui no Brasil, na industrialização que passa o Brasil. Então, assim, de alguma forma, né, a fala de vocês e a colocação dessas questões da mulher, dessa representação, é tão importante. E principalmente a pergunta hoje, que foi colocada, né, se tinha modernistas negros, e aí me trouxe, né, essa junção de pensamento, porque a Guerra Prussiana foi de 1860 a 1871, e a Belle Époque começa em 71, né, e aí vai até 1914. Então é muito forte, e toda essa Belle Époque que acontece na Europa, ela ainda traz muita coisa atual, muito do que vocês colocaram em relação a essas mulheres, e aí a gente vê a luta das mulheres em busca de um trabalho, de ter direito ao trabalho, e aí a gente vê movimentos de mulheres negras falando, mas nós já trabalhamos há mais de 300, 400 anos. Então, tudo isso veio, né, hoje, nesse meu pensamento. Enfim, eu só queria fazer esse link, até porque o Carlos aqui representa o audiovisual e o cinema, e eu sendo também cineasta, é muito forte, porque o cinema, a fotografia, ela transformou esses olhares, enfim, tudo nesse processo de industrialização. E a Lucy, pelo que os primos colocam, representa muito esse processo todo também. Eu achei bem interessante o quanto que ela tinha um apreço, né, de não ter colocado obras para vender, o quanto que ela colocava a sua alma a partir disso, e lógico que isso é o processo do artista. Mas se a mulher já tivesse essa representatividade que tem hoje, e ainda precisa de mais representatividade, seria muito diferente de tudo isso. Enfim, só queria... que vieram vários pensamentos, então eu queria colocar isso. Roberto, passar para você a palavra, ele levantou a mão primeiro. Está sem áudio aqui ainda, Roberto, para a gente. Está liberado o teu áudio, mas não chegou para mim, pelo menos. Não sei se é só... Você está me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Inicialmente, parabenizar o Carlos pelo documentário, espero que ele possa concluir. Nós sabemos as dificuldades de uma produção audiovisual no nosso país, principalmente agora nesse período que nós estamos vivendo. Eu fiquei muito agraciado em encontrar esses olhos da Lucy, que estão muito presentes nos retratos do Lazar Segal, e eu particularmente adoro o Lazar Segal. Foi um prazer enorme encontrar esses olhos
dessa mulher linda que o Lazar representava. Bom, a gente pôde ver aí algumas semelhanças no trabalho da Lucy com o trabalho do Lazar. Carlos, no texto que você estava reproduzindo, havia uma parte que você dizia o seguinte, que o texto dizia o seguinte, que após o encontro com Lucy, a pintura de Lazar mudou. Nós podemos dizer que a pintura de Lucy se aproxima da pintura de Lazar Segal, ou eu posso dizer que a pintura de Lazar Segal se aproxima de Lucy, ou esse estilo surgiu junto? Esta linha surgiu junto? Bom, talvez não seja a pessoa mais indicada para responder com mais propriedade essa pergunta, mas o que eu posso responder é a respeito com base na pesquisa que o William fez e no roteiro do filme, né? Bom, primeiro, não tem como a gente resumir a pintura da Lucy, porque são várias épocas, né? Ela faleceu com 97 anos e até os últimos anos ela pintou. Só que a pintura dela foi se desenvolvendo, né? Ela começou de uma forma rudimentar e depois ela foi se desenvolvendo, né? Quando ela estava na fase do Segal, realmente ela assimilou do Segal muitas características dele. E depois ela foi passando para outros estilos. Que nessa montagem que a gente fez, a gente enfocou mais a época em que ela esteve no Brasil e que ela teve contato com o Segal, porque a exposição se chama Diante do Espelho, né? Então mostra mais os autorretratos, né? A maior parte das obras em destaque são os autorretratos, mas existem autorretratos da Lucy que são confundidos com retratos pintados pelo Lazar Segal dela. Então, se você pegar um grupo de autorretratos da Lucy e outros de retratos que o Lazar Segal pintou dela, você fica confuso, você não sabe de quem é quem, né? Realmente isso é uma característica confuso e dessa mistura de características e tal. Mas depois a Lucy se modificou, né? Ela não seguiu esse estilo de pintura para o resto da vida, né? Depois ela fez aquarelas, a pintura dela foi para um caminho muito abstrato, né? Eu não sei, o que mais que você tinha perguntado mesmo, Roberto? Desculpa. É que foram muitas perguntas. Na verdade, o que eu gostaria de saber, porque no texto você cita isso, que a pintura de Lazar Segal, ela muda após o encontro com Lucy. Então, será que esse estilo que nós conhecemos do Lazar Segal acabou não acontecendo, ou acabou acontecendo após o seu encontro com a Lucy? Era essa a minha dúvida. Entendi. Não, isso eu não consigo te responder com mais propriedade. Talvez a Carlota consiga, né? Porque eu não estudei muito a fundo a obra de Segal, tá? Eu tive, como eu te falei, eu tive contato com esse material de pesquisa, mas eu não sou o pesquisador. O pesquisador principal do documentário é o William, né? Então, talvez ele, o diretor, por ser roteirista e diretor, ele pudesse responder melhor. Talvez a Carlota possa responder a essa questão. Carlota, você poderia, por gentileza? Olha, é muito interessante a pergunta do Roberto, né? E fica aí como uma dica para eu estudar e escrever uma coluna sobre isso, porque é bem interessante que se você jogar no Google Lazar Segal, vai aparecer uma série de pinturas coloridas, né? Aquelas conhecidas, por exemplo, do negro no bananal, né? Ele trabalhava muito com a cor. Eu não sei em que momento ele começou a trabalhar com aquelas cores mais tons pastéis, né? Que coincidem com as cores usadas também pela Lucy. Vi que a Lucy foi apresentada a Lazar Segal por Mário de Andrade, né? E que o Lazar Segal pintou a Lucy de 1935 a 1947, né? Foram 12 anos aí de uma parceria e a gente não sabe se essa admiração transcendeu ou virou algo a mais entre os dois, a gente não sabe, né? Você afirma que ela era amiga da família, tudo. Mas acaba me lembrando muito a relação da Camille Claudel, da grande escultora francesa Camille Claudel, com Rodin.
que a obra dos dois passaram a se fundir. Eles não fundiram apenas os corpos, né, se tornaram amantes, como também existem estudos recentes que afirmam que Rodin ele estava em crise criativa, ele ficou numa crise criativa e ele precisava beber da juventude, da criatividade e da genialidade da Camille Claudel. O Rodin, ele era um escultor que não fazia muito bem as mãos, ele não sabia esculpir muito bem mãos. E a Camille tem essa história, que ela arrematava, né, algumas esculturas dele, ela fazia as mãos para o Rodin. Então, existe uma simbiose entre os dois, só que, infelizmente, a sociedade da época crucificou Claudel, né, a Camille. Ela foi internada pelo próprio irmão, o poeta Paul Claudel, em 1913, num asilo, e assim ela ficou até o final da vida dela. Ela morreu aos 70 e pouco, mais nada, né, nos próximos anos. E por quê? Porque diziam que ela estava neurótica, histérica, porque ela dizia que o Rodin perseguia ela, entrava no ateliê dela, quando eles se separaram, né, ela dizia que o Rodin entrava no ateliê às escondidas para copiar, para tirar ideias dela. Então, teve um momento que ela começou a quebrar as esculturas. Então, foi nesse momento que o irmão dela interditou a irmã e botou no asilo. Porque ela tá louca, ela tá quebrando esculturas. E ela dizia, Rodin está me copiando. Rodin... Imagina, Rodin, um grande nome, super respeitado, tá copiando a discípula, né? Como assim, amante? Então, infelizmente, tem essas histórias. E fica aí para a gente pensar também nessa relação Lucy-Segal, quem influenciou quem, né? Talvez no sentido que você fala que muda a pintura dele, é porque ele ficou talvez obsessivo pela imagem dela. Ele ficou 12 anos retratando Lucy. Então, talvez nesse momento que ele ficou talvez monotemático, né? E eu não sei se de repente o trabalho dela, porque a gente pega os autorretratos dela, são parecidos com o do Segal, né? Então, fica aí, fica para Pois escolha. e assim, o documentário, como é um roteiro ainda que tenha muito material já fechado, muita parte fechada e definida no roteiro, por se tratar de uma investigação do passado, ainda tem muita coisa a ser descoberta. Então, o próprio William admite isso, que durante a feitura do documentário, durante as filmagens, as próximas filmagens, muitas informações elas vão surgir e vão ser coletadas por nós. Isso talvez possa transformar, mudar algumas cenas que foram planejadas, né? Então, isso acontece muito, né? Quem faz documentário sabe que, na maioria das vezes, o roteiro não é fechado. O roteiro é um roteiro aberto, especialmente em documentários investigativos, em que o documentarista ele vai descobrir, ele não sabe o que ele vai encontrar. Ele está procurando algo, mas ele é surpreendente, né? A pesquisa, ele vai encontrar coisas, resultados que ele não tem ideia. Por isso a investigação, por isso o documentário, ele tem um roteiro aberto nesse caso. E assim, só para passar eu, pelo fato de estar em contato, né, com as pessoas que foram entrevistadas, a gente sabe de coisas, de informações que elas não podem ser divulgadas, né? Que a família pediu para que elas não fossem divulgadas, informações relacionadas a Lucy, que são coisas privadas, e que o próprio William, o diretor, ele sabe disso, e ele, por respeito a essas recomendações, essas informações elas não vão estar no documentário, né? Então, por mais que ele queira mostrar os mistérios, desvendar esses mistérios, ele ainda vai mostrar parcialmente, ele não vai conseguir mostrar toda a verdade, né? Mas mesmo assim, essa verdade parcial, ela é muito fascinante, né? Convenhamos, né? Alguém tinha perguntado também sobre, agora eu lembrei, né? Sobre a questão do valor comercial das obras dela. Eu me lembrei que a prima da Lucy comentou a respeito de um caso em que um marchand, numa época, tinha conseguido algumas obras da Lucy, talvez, não sei se de uma forma irregular, mas eram quadros que não tinham sido assinados por ela. E que ele sabia que era dela, né? E muita gente sabia que era dela, só que ele começou a vender esses quadros, né? E não deveria fazer isso. Então, realmente, tem um valor comercial, sim. Acredito que não seja pouca coisa, né, Carlota? A Carlota talvez possa avaliar melhor aí. Mas existem, assim, esses autorretratos, eles que foram destaque na exposição, são realmente formidáveis, né?
Então, talvez eles sejam um dos que valham mais. Mas como a Lucy produziu muita coisa que não estejam com proprietários, né, que não estão em museus, né, com pessoas físicas, a gente não tem muita ideia dessa grande diversidade, né, da obra dela, né? Realmente é um trabalho que precisa ser feito em vários países para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça da Lucy. Bom, é isso. Tem mais perguntas? Tem a Fátima, ela tinha levantado a mão para fazer o questionamento. Não está conseguindo liberar o áudio, Fátima? Se você quiser escrever a pergunta, Fátima, não tem problema também. Ou se você quiser fazer algum comentário, conseguir liberar o áudio, a gente te escuta também. Pode falar. Tem perguntas lá em cima no chat que não foram respondidas. O Rogério Andrade pergunta sobre se esse legado vai ficar para a posteridade, né? Apesar de toda essa mudança de comportamento por causa de celulares, TVs, jogos, mídias, distraindo muito, né? As novas gerações. Se a gente pode esperar que esse legado será mantido. Legal, não tinha visto essa. Acho que o Carlos responde sobre a questão do legado, ou você também, fiquem à vontade. Olha, eu acredito que o nosso papel como artista, como produtor de educação, os educadores de arte, todas esses profissionais, né, pessoas, influenciadores, todos eles têm um papel muito grande nessa divulgação desse conteúdo, desse patrimônio, né, material e imaterial. Então, nós temos esse dever, pelo menos eu tenho esse idealismo, né? Eu não sei, eu não consigo ter uma visão do que vai acontecer no futuro, eu só sei que eu pretendo continuar trabalhando nessa área, né? Não só na produção cultural e artística, mas também na divulgação. Eu acho que a gente conseguindo se empenhar em ações, em projetos que são voltados à valorização do patrimônio histórico, patrimônio, a memória, a gente consegue lutar contra essa grande onda de ignorância, né, que parece que é uma treva que tende a cobrir todas as consciências. É isso. Carlota, quer falar? Sim. Eu acho que tem duas questões nessa pergunta do Rogério, né? Parece que ele quer dizer que se, diante dessa mudança comportamental, né, influenciada pelos smartphones, por tantas distrações, né, se esse legado vai ser mantido de alguma forma. Eu acho que tem duas questões. A tecnologia digital, né, a internet, sim, ela tem ajudado muito na manutenção desse legado e na divulgação desse legado. Então, eu mesmo falei dos blogs, né, de pesquisadores sérios também que colocam e criam canais apresentando esses artistas não tão conhecidos. Por exemplo, o próprio documentário que vocês estão fazendo, o making-off desse documentário, ele pode ficar online, né, à disposição das novas gerações, vai da educação dessas novas gerações, que depende de vocês, professores, né, nós jornalistas, pesquisadores, cineastas, enfim, nós temos muitos canais para divulgar essa arte toda, essa criação toda. Então, eu acho que vai ser mais do que nunca mantido, porque o que tivemos até antes da internet como referência foram os livros, né? Foram os suportes analógicos e ainda assim se manteve muita coisa, não é? Imagine agora com tantos canais de informação, né? Tanto material audiovisual que vai ficar à disposição aí no YouTube e está à disposição. Quanta pesquisa a gente não realiza pela internet? Mas vai da educação dessas novas gerações. O IEB, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, né, por meio de duas pesquisadoras, lançou no ano passado um site sobre a Anita Malfatti. Tem tudo lá, os facsímiles dela, os cadernos de estudos, as anotações, cronologia, biografia, maravilhoso, um material maravilhoso que não tinha, é de 2020. Então tá aí. Então eu acho que vai ser mantido e divulgado cada vez mais. Legal. Fátima, você consegue liberar? Eu vi que você liberou um pouco antes. Consegui agora de novo para a gente tá eu só queria falar que eu adorei o vídeo, muito legal esse vídeo, e agora fiquei muito curiosa para saber essa história que não pode contar ainda.
É uma tática de divulgação. Parabéns pelo vídeo. Obrigado. Então, são coisas inevitáveis, né? Isso acontece com todo. É claro que eu não vou revelar nenhuma sílaba desses segredos, né? Dessas coisas, porque de alguma forma são quase segredos também, né? Porque se chegaram até nós, eles não são segredos absolutos. Mas, de qualquer forma, a gente tem que respeitar, né? A memória e os desejos da família e da própria pintora, da própria artista. Nem sobre tortura, revela? Não sei. Podemos negociar. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando já ao final, né, da nossa videoaula de hoje, dessa segunda semana, né, que a primeira semana foi em agosto, a segunda agora. Vou passar a palavra aqui para a Carlota, para as palavras finais, enfim, e para o Carlos também. Depois eu tenho 3 convites para vocês, de 2 lives que vão acontecer amanhã, que dialoga de alguma forma com toda essa temática da Semana de Arte Moderna, com a questão da Semana de Arte Transmoderna, né, que tem muita coisa vindo por aí, e também um concurso literário que o Fórum da Cidadania está criando. Então, logo após as falas do Carlos e da Carlota, a gente vai fazer esses convites e já encerramos. Então, Carlota, muito obrigado mais uma vez. Perdão. Só um minutinho. Eu fiz uma pergunta no chat. Qual o nome do documentário sobre Martins Fontes, Carlos? Por gentileza. É um docudrama, tá? Ele não é um documentário propriamente dito. É uma reconstituição de um caso, de uma passagem da vida do Martins Fontes, em que ele ajudou uma senhora que era uma doceira, uma vendedora de queijadinho. Ele chama-se Como é Bom Ser Bom, que é o título do poema mais conhecido de Martins Fontes, tá? Ele não está disponível ainda na íntegra, publicamente, tá? Você vai encontrar trailers, alguns materiais, mas por enquanto ele não está disponível totalmente online. Ele já foi exibido pela TV Santa Cecília, já foi exibido em festivais, tá? Mas assim que também estiver disponível publicamente, a gente divulga. O que está disponível publicamente é o documentário que eu fiz sobre os canais de Santos, no site no perfil no canal da Fundação Arquivo Memória de Santos. Você encontra lá o documentário sobre os canais, tá? Carlos, já aproveita então e faz as suas considerações finais, depois a gente passa para a Carlota, então. Bom, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, passando essas informações, contribuindo um pouco para mostrar mais uma que produziu arte durante toda a vida, que não quis vender os quadros, não gostava de vender e preferiu ficar quase que no anonimato, né? Mas que eu acho que uma artista tão grande, tão maravilhosa quanto ela, é impossível ela permanecer no anonimato, né? Eu acho que só a obra dela, o que ela deixou, o legado dela, mais de 3.000 obras, não é brincadeira, né? Então, eu agradeço por essa oportunidade de estar passando e estar estimulando também as pessoas a conhecer mais, a entender melhor um pouco a história da arte brasileira, né? E que também toda essa atividade consiga estimular todos vocês a terem novas inspirações, né? Novas ideias transformadoras, especialmente no tocante à educação, né? Que consigam passar ou conduzir os alunos a entenderem e a serem sensibilizados por todas essas questões. Tá? Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. Carlos Oliveira, muito obrigado por todos esses saberes aí que você trocou, e a gente está ansioso aí para poder ver esse material pronto, para a gente poder divulgar e também trabalhar a partir dele, muito importante. Carlota. Muito bem, parabéns, Carlos. Espero também que empresários se sensibilizem com a história, com a importância, né, da Lucy Cid Ferreira, e ajudem, né, a botar esse documentário aí nas telas, né? Muito bem. E uma vez me perguntaram, por que
porque a arte interessaria aos empresários, né? Porque o empresariado patrocinaria, né, um trabalho de divulgação de artes plásticas. Fica aí, né, para a gente pensar a importância disso, né? A gente tem que sensibilizar os empresários também, né? Legal. Tem alguém que levantou a mãozinha, o Thiago? Sim, o Thiago. Uhum. Pode falar, Thiago. Dá tempo aqui? É só no finalzinho, né? Dá sim, Tranquilo, Thiago. dá sim. Bom dia a todos. Eu vi o apanhado aí, inclusive que a artista não gostava de vender as obras. Isso aí, pensando um pouco mais largamente, acredito que quase nenhum artista gosta de vender. Acho que vender é uma necessidade. Então, acredito que ela não, graças a Deus, não possuía essa necessidade de venda, né? De ter que ganhar dinheiro em troca das próprias obras. Então, o apanhado que eu vejo da aula de hoje foi muito boa, adorei. E eu vejo que a genialidade, ela parece que é filha do ócio. Por isso que as elites, como a gente pode ver aí, podem ir à Europa, a grande maioria foi à Europa e voltou, foi à Europa e voltou. Acredito que um artista negro nessa época não conseguiria nem ir ao Paraguai, que seja. Então, acredito que talvez o modernismo ele esteja fechado, no caso, nos grupos mesmo, que da elite cafeeira, né? Cafeeira, né? Que eram os filhos desses barões e tudo mais. Tanto que, no caso o mais afrodescendente dos artistas modernistas, que talvez seria o de Cavalcante, para ele fazer parte, acho que, do jornal como ilustrador, ele teve que ter uma carta do Olavo Bilac. Quer dizer, a mãe dele conhecia o Olavo Bilac, tinha que fazer parte, tinha que conhecer alguém de algum grupo forte para entrar. Isso não mudou muito, não, entendeu? Continua desse jeito. Então, no caso, realmente, a genialidade, ao meu ver, é filha do ócio, e a arte vai estar ligada a esse ócio, que muitas vezes os afrodescendentes e os nossos alunos de baixa renda não vão ter acesso. Era só isso. Muito bem, Thiago, obrigada. Lembro de você, Thiago, fiz matérias suas. É verdade. Carlota, tem um comentário, acho que dialoga com o que você falou e com o que o Thiago colocou também, da Andréia Marques, né? Não sei se você quer falar, Andréia, ou eu leio aqui, caso você queira, porque dá um tempinho, a gente está quase terminando, mas ainda dá tempo. Posso falar sim. Estão me ouvindo? Sou eu, Andréia. Pode falar. Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso, né? Que o modernismo, ele é um movimento artístico e as pessoas têm que aderir àquela ética para serem ou não modernistas, né? Só que se a gente pensar na arte brasileira, o samba enfim, a gente não precisa comentar, né? A Companhia Negra de Revista também é um período, a gente tem o Teatro Experimental do Negro e vários escritores da literatura que talvez a gente não considere modernista, mas não é por isso que eles não contribuíram, até hoje contribuem, para a nossa arte, né? Porque eu acho importante, porque às vezes a gente fica numa briga, mas o negro está no modernismo, mas ele precisou estar para produzir a sua arte, a sua concepção, sua leitura de mundo. Então, eu acho importante a gente pensar nessa reflexão também, né? Que as pessoas negras, elas pensaram o seu projeto de representação da realidade, né? Independentemente de poderem ou não acessar o ambiente da elite, que isso não impediu a produção. O carnaval, a gente não precisa nem pensar o que é o carnaval. Também a gente tem nesse período. Então, eu acho só legal destacar isso daí também. Muito bom, Andréia. Muito bom. Concordo com você, Andréia. Gênero, número e grau. Também. E outra, né, o Emiliano de Cavalcante, ele tinha parentes negros, né? Tem um parente dele, José Patrocínio, que ele era um abolicionista negro, né? Um jornalista abolicionista negro. Só que o de Cavalcante fazia parte também de uma elite financeira, né? O avô dele era um grande fazendeiro, um grande latifundiário, e o de Cavalcante, ele pôde estudar na Europa também. Depois da Semana de Arte Moderna, em 23, ele foi para Paris e ficou lá até 24, né? Frequentou uma academia, tudo, ateliês, enfim. Mas, sim, ele descendia de negros também, né?
Aí o Thiago fez uma consideração que os tons pastéis do Segal, na maioria, vieram antes da fase brasileira, essa fase mais colorida, né? Tá certo, Thiago, legal você ter destacado isso, né? Eu falei dos tons pastéis dele, né? Que a gente fica observando, né? Em que momento a arte dele mudou, quando ele conheceu a Lucy. Talvez ele tenha voltado um pouco a esses tons pastéis, né? Depois que ele a conheceu. Eu não sei, fica aí como uma pesquisa para a gente fazer. Sua colocação também. Ok? Vou, só para finalizar então, gente, rapidinho, tem que destacar a importância de um coletivo de arte feminina, feminista, né? O Guerrilla Girls. O Guerrilla Girls tem sede em Nova York e antes das duas grandes exposições realizadas com mulheres, né, artistas, isso em novembro de 2019, que foi aquele Histórias Femininas, Histórias Feministas, Histórias das Mulheres até 1900. Antes disso, o Guerrilla Girls realizou uma coletiva também no MASP, em que elas trazem cartazes, né? O trabalho delas é mais na rua, essa coisa de lambe-lambe, de cartazes, só que elas as puseram dentro do museu, questionando a presença de mulheres no museu, a falta da presença de mulheres, a falta de mulheres no museu, né? Então, tinha um cartaz que era assim, dizia assim, as mulheres precisam estar nuas para entrar no Museu de Arte de São Paulo? Apenas 6% dos artistas do acervo em exposição são mulheres, mas 60% dos nus são femininos. Olha só que questionamento interessante, né? E elas fizeram esse mesmo questionamento lá no Modern Art, né? E elas perguntam a mesma coisa, só que a porcentagem muda um pouquinho, né? E para finalizar, eu gostaria de ler o manifesto do Guerrilla Girls, que elas curtinho. Elas falam assim: as vantagens de ser uma artista mulher. Trabalhar sem a pressão do sucesso, é bem irônico, né? Não ter que participar de exposições com homens, poder escapar do mundo da arte em seus 4 trabalhos como freelancer, saber que sua carreira pode decolar quando você tiver 80 anos, que mais? Estar segura de que, independentemente do tipo de arte que você faz, será rotulada de feminina, não ficar presa à segurança de um cargo de professor, ver as suas ideias tomarem vida no trabalho dos outros. Fica aí, né? Essa dúvida, Lazar e Lucy, né? Ter a oportunidade de escolher sua carreira ou a maternidade, não ter que engasgar com aqueles charutos enormes, nem ter que pintar vestindo ternos italianos, ter mais tempo para trabalhar quando seu homem lhe deixar por uma mulher mais nova, ser incluída em versões revistas de história da arte, né? Em versões revistas da história da arte ser incluída, não ter que passar pelo constrangimento de ser chamada de gênio, ver sua foto em revistas de arte usando uma roupa de gorila. Enfim, é um manifesto super irônico, né, do Guerrilla Girls. Fica aí essa provocação delas. Carlota, você quer... Travou, né? Não, tá normal aqui para mim. Se quiser, não sei se você tem mais alguma coisa para colocar, só para a gente passar para os convites. Não. É isso? Então tá, eu te agradeço. Não tem mais nada. Obrigado aí, é muito interessante todo esse manifesto. Se você puder compartilhar com a gente depois, passar, embora o pessoal possa também conseguir, mas é legal colocar no material, né, junto com o que a gente já vai mandar. Ele é interessante a questão, né, que é levantadas por todos aqui, mas nessa parte final é pela Adriana também, enfim, pela Andréia. E lembrando que Pixinguinha, né, o grande momento dele foi justamente a partir de 1916, e aí em sequência, né, aí nos anos 20, então a questão, como ela falou, do carnaval, o chorinho, então é muito importante nessa evolução que a Semana de Arte Moderna ela traz, tem um pouco dessa força também do que veio de fora daquele teatro municipal onde aconteceu ali a semana, né? Então tinha muita coisa. Tem um pessoal de Recife que fala, não, a Semana de Arte Moderna nem era moderna. O próprio Mário de Andrade, 20 anos depois, 1942, fala, não éramos modernos, éramos pré-modernos. E aí vai se abrindo esse leque. Então, a cada 10 anos, a Semana de Arte Moderna passou por uma comemoração da efeméride, né? Como a gente vai fazer dos 100 anos. Então, sempre tem essa releitura, mas olha o quanto que ela cutucou com isso, talvez pelo poder financeiro que eles tinham no café, né? Como o Thiago mesmo também lembrou, você e o Carlos. Enfim, quero só compartilhar para a gente, já está terminando,
mas é um convite brevemente aqui para passar para vocês, tem a ver com esse processo todo que a gente está desenvolvendo aqui. Amanhã nós temos, perdão, aqui são as imagens que eu peguei de print, deixa eu só voltar, não sei por que não está voltando. Vamos lá. Aí, foi. Então, aqui amanhã nós temos às 17h30 no Facebook do Cineclube Lanterna Mágica, o qual eu coordeno desde 1999, que fica dentro da Universidade de Santa Cecília. Vai ser tanto no Facebook como no YouTube da Unisanta Web. É um bate-papo sobre os 20 anos da Sala Maurice Lejar. Este rapaz aí de cabelo verde, com óculos no nariz, é o Maurice Lejar, um cineclubista famoso que por 52 anos lutou pelo cinema na cidade, um cinema que não chegava, dialoga muito com essa questão dessas forças que a gente trouxe hoje sobre o processo todo, né, de representação de algo que não chega para a grande população. E o Maurice fazia a sessão da meia-noite, onde as pessoas conseguiam ver filmes diferenciados que normalmente os cinemas comerciais de Santos não colocavam. Então ele fazia uma sessão da meia-noite que basicamente não tinha interesse nenhum para os filmes hollywoodianos, e aí eles conseguiam exibir Bergman, Kurosawa e tantos outros grandes cineastas do mundo, né? Até o próprio Glauber Rocha era exibido normalmente também nessa sessão da meia-noite. Então a gente vai falar sobre a experiência afetiva do espectador. Amanhã, a partir das 17h30. Um outro convite, quero passar a palavra para a Mara Célia, são 2 convites, tem esse e o próximo, que acontece também uma live amanhã às 19h. Mara, você quer comentar um pouco mais desse convite? Sim, obrigada, Eduardo. Então, esse convite é para amanhã a live, dia 24, sobre Mário de Andrade, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui nas ações formativas, né? Então, fica o convite amanhã às 19h. E o outro é o concurso que a gente está desenvolvendo, que é a próxima... Isso, esse concurso literário ele faz parte da comemoração da Semana de Arte Moderna, de 22. É uma iniciativa da Concidadania, em homenagem ao Célio Nori, que nos deixou, infelizmente, em maio, por conta do Covid, nosso grande coordenador da Concidadania. Esse concurso ele vai... para o público adulto, acima de 18 anos. As inscrições estão abertas. Existe o edital, já está sendo divulgado. Eu vou passar depois para a Rita, para a Iva, o link do edital para quem se interessar. Nós vamos escolher 50 melhores poemas, que vai ser feita uma publicação desses poemas. Terá uma quantia que vai ser paga também como premiação para o primeiro, segundo e terceiro lugar, uma quantia simbólica, mas vai ter, né? E é isso, convidar os poetas que queiram escrever. O tema vai ser a cidadania, para a gente poder ressaltar tudo isso que a gente está discutindo, porque, na verdade, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de tudo isso que a gente está falando, a gente também está falando de cidadania, né? Do nosso lugar no mundo, né? da nossa visão. Então, é isso, fica o convite. Legal, Mara, obrigado. Agradeço a todos. Lembrando aí que o pessoal do Porto Negro tem muito a ver com esse tema que foi levantado agora, né? Bastante no final também. A primeira pergunta que foi feita para a Carlota, e aí dialoga com isso. Tem um documentário do Emicida, que é Elo, né? Que fala, ele ocupa o Teatro Municipal com um evento destinado ao pessoal da chamada periferia das quebradas, né? Que são os grandes centros hoje de uma ebulição cultural, o que é muito importante. A gente vai ver amanhã, com certeza, esse debate de hoje continua amanhã, o que trouxe, né? Então, a gente tem a Ana Lúcia, a Andréia, o Bartô, a Nadir, falando aí a partir das 19h do Mário de Andrade, né? Uma análise da Pauliceia ao Brasil desvairado do século XXI. Então, são 2 eventos de live amanhã, um às 17h30, vai até às 18h30, e tem depois às 19h. Dá para tomar um café bem reforçado aí, com bastante conteúdo. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado mais uma vez a todos, a todas e a todas, e até a próxima, que com certeza vai ser tão boa quanto essa. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.